Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Pode ficar como você está sentado mesmo, descansar você um pouquinho aí. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, se ausentando do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome mais uma vez nesse dia, te exaltar e te bendizer, Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, pela manifestação da tua graça, do teu poder, da tua visitação, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã e nos alcançou, pelo fôlego de vida, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque outras igrejas também, outros grupos estão reunidos nessa cidade, anunciando a tua palavra, Senhor Deus, cantando os seus louvores. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor Deus, Pai Santo querido, por cada família aqui representada. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite. Que o Senhor nos traga discernimento, compreensão daquilo que o Senhor quer tratar conosco, Senhor Deus, através da tua palavra, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Palavra, ou pelo menos esse título, Vigiai e Orai, que foi motivo o tema desse ano, é Marcos 13, 33. E ele fala sobre fim dos tempos, mas eu não quero me prender sobre o fim dos tempos, mesmo porque já foi trabalhado isso, né, no Maturidade Cristã, Panorama Bíblico, quando o irmão Josiel deu aquelas duas lições, Tessalonicenses primeira e segunda carta, por sinal muito apropriado, usou realmente muito apropriado os textos ali, os termos, né, e o discernimento que a palavra nos traz. E também quando o pastor Adonai, no início desse ano, pregou também nesse tema, usando Romanos 13, mas também falando sobre o fim dos tempos, falando sobre a escatologia, que normalmente se trabalha nesses textos. Então não quero me prender a isso que já foi mencionado, mas eu quero ver com a igreja aquilo que é prático nesse texto, mas aquilo que é prático, aquilo que vem como instrução, como ensinamento para os nossos dias, para que a gente tenha discernimento e a gente não seja pego de surpresa quando algo desse tipo acontecer. O Senhor Jesus, ele começa falando da parábola da figueira, porque a figueira era uma coisa muito sentida por Israel. Havia em Israel isso entranhado no coração deles, a questão da figueira, tanto por se reportar a Israel, como o próprio Jesus, também se referindo a Israel, a figueira, se referindo a Jesus em relação a essa figueira. E também um outro motivo muito importante que ele fala isso, é porque Israel era uma comunidade tipicamente agrícola. As 4 principais festas que Israel tinha, 3 eram agrícolas: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Então era comum para eles. Ele começa falando desse texto, usando a figueira, porque era muito peculiar, era muito entranhado no coração de Israel, nas pessoas, a respeito daquilo. E ele demonstra assim que quando
essas folhas brotassem, eles sabiam que estava se aproximando. E é muito interessante. Eu morei numa casa que tinha um pé de figo. E acontecia dessa forma. Quando acabava os frutos, as folhas caíam, eu ia lá, podava os galhos, mas quando o verão começava a chegar, começava a brotar as folhas. Era um anúncio, era o prenúncio de que realmente estava chegando aquele tempo. E para Israel isso não era uma coisa que eles não entendessem. E Jesus começa falando disso para que realmente isso fosse entranhado no coração deles. Uma coisa muito importante também é que essa ministração de Jesus para eles foi motivada pela pergunta de 4 discípulos, perguntando: Senhor, quando é esse tempo? Quando virá esse tempo? Um pouco antes, eles olham para o templo de Jerusalém e falam assim: Senhor, que grandes pedras, que maravilhosas pedras, que templo maravilhoso. E Jesus fala para eles assim: olha, vocês estão vendo esse templo, essas pedras maravilhosas, o templo maravilhoso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. 70 anos depois, o Império Romano invadiu o templo de Jerusalém, e aquilo era tido para eles como uma menina dos olhos, algo precioso, algo intocável. Eles não imaginavam nenhuma forma que um incircunciso ou um gentio entrasse no templo de Jerusalém, quanto mais invadisse e destruísse. E ele diz assim: olha, passará essa geração, tudo isso vai acontecer. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. De fato, 70 depois de Cristo aconteceu. O imperador invadiu, soldados invadiram, destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Mas isso ainda não era aquilo que ele estava falando. Aquilo era simplesmente um pouco do que viria a acontecer mais futuramente. Mas é interessante, queridos, que eu gosto de ler. Sempre gostei de ler. Quando eu aprendi as primeiras palavras, eu comecei a ler. Lia tudo. Tudo que aparecia eu lia. Isso criou um hábito. Mas eu não simplesmente lia. Eu me atinha aqueles negócios, assim, me prendia naquelas coisas que para mim eram essenciais. E hoje eu tenho essa mania até hoje. Às vezes assim eu estou lendo um texto, me deparo com uma coisa, paro naquilo, para que eu venha refletir o que aquilo me diz, o que fala comigo. E a Bíblia também não é diferente. Eu separei aqui um salmo, que deve ser projetado aí, Salmo 3. Ele tem um termo lá chamado, no final de cada versículo aparece um termo Selá. Quem já olhou isso? Selá. Também Abacuque costuma ter, ao final de algum versículo, essa palavra Selá. E alguns salmos também trazem essa palavra Selá. E Selá, eles definem como se fosse uma pausa musical. Uma preparação. Você está cantando e de repente você pausa para entrar num outro ritmo ou para entrar numa outra canção. Era uma pausa musical. E uma outra definição também, eles dizem que Selá tinha o sentido de pensar. Toda vez que você lê um versículo e no final você vê a palavra Selá, é para que você pare, para que você pense, para que você reflita e para que você avalie aquilo que você está lendo. Amém? Então não passe à frente. Se você, por acaso, não se ateve ainda não percebeu isso, a partir de agora, quando você vê essa palavra, você dá uma parada e reflete naquele versículo que você está lendo. Então o versículo 3, ele traz isso, no capítulo 3 de Salmos, ele traz isso no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 8, Selá, dizendo que você tem que pensar, tem que parar, tem que refletir e você tem que avaliar. Eu gosto disso, mais do que a pausa musical, porque isso fala muito mais comigo. Uma outra coisa também que nós vemos na palavra de Deus é aleluia. Aleluia não é simplesmente a gente cantar uma música e falar aleluia, por acaso. Ouvir alguma coisa e aleluia, por acaso, não tem um sentido. Aleluia também aparece nos salmos, alguns salmos, e no final de cada versículo, de uma palavra poderosa, que vai impactar o teu coração, o termo ou antecede ou depois. Aleluia. Alguém já percebeu?
E eu separei também aqui o Salmo 113, não sei se vai ser projetado. Mas no final do Salmo 113, ele diz assim: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filho. Aleluia. Por que isso? O que Deus quer dizer com isso? Como assim uma mulher estéril ser alegre mãe de filho, já que ela não pode gerar filhos? Mas é importante, é uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa estrutura. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, ouça uma palavra do pastor Aldeir de Oliveira, chamada solteirismo. Quem já ouviu essa mensagem? Muitos anos atrás. Impactou o coração do Júnior, já deu um testemunho desse. Solteirismo. Ele vai falar um pouco do que Deus realmente tem a ver com isso. Como Ele age de uma forma grandiosa, poderosa, sobrenatural, para aquelas pessoas que se acham excluídas de uma família. Isso realmente é libertador, queridos. Então são pormenores que a gente vê na palavra de Deus, que muitas vezes a gente passa, né, leitura de carreirinha, que a gente não se atém a isso, e que a gente deixa de ser abençoado por conta de um detalhe desse. Eu gosto de detalhes. E essa palavra que nós lemos, ele traz uma coisa muito importante. Se você olhar, por exemplo, Mateus 24, que fala do fim dos tempos. Marcos 13, que fala do final dos tempos. E Lucas 21, que também fala do final dos tempos. E as cartas paulinas também, que falam sobre o fim dos tempos. Você vai ver uma coisa muito interessante aí. O verbo, o tempo do verbo. Aqui a palavra diz, nesse texto que a igreja escolheu para o tema desse ano, 13:33, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Estais percebidos, vigiai, aprendei, considerai. Tudo isso você vai ver, esse tempo do verbo na escatologia bíblica. E por que isso, queridos? Ele está tratando aí de um verbo que ele não te dá uma possibilidade que não seja obedecer. Ele não está te dando uma opção de você fazer uma outra coisa que não seja obedecer. E é muito importante isso, porque muitas vezes nós lemos o texto, passamos por eles, fazemos as coisas, mas nós não atentamos para isso. Nós temos como igreja que realmente atentar para essas coisas, esses mínimos detalhes da palavra de Deus, aquilo que a gente costuma dizer que está por trás da letra, para que a gente entenda qual é o propósito de Deus, qual é o chamado de Deus, o que Ele quer que a igreja faça, o que Ele quer que nós individualmente façamos. É muito interessante. E o tempo desse verbo é o imperativo afirmativo. Toda vez que você vê um texto assim, uma palavra, vigiai, orai, estejai, você vai perceber que está nesse verbo que ele chama de imperativo afirmativo, que não é uma opção. Ele não está dizendo assim, olha Aldeir, se você quiser, não, você vai fazer dessa forma. Se você pretender, se você achar que deve ser assim, não, é desse jeito que você tem que fazer. Porque se você fizer diferente, não vai dar certo. Isso é interessante, queridos. Uma outra coisa interessante que nós temos a ver nisso aí é que esse discurso, ou esse chamamento que a gente vê, especialmente nas cartas paulinas, isso aconteceu lá atrás, né? E ao longo dos anos, as cartas, por exemplo, de Tessalônica, quando o Josiel falou, ele abordou isso com muita propriedade, a carta enviada a Tessalônica, aconteceu no ano 49, 51 depois de Cristo. E ele já estava falando para eles, olha, vigiem. Esse tempo todo que se passou, nós estamos ainda ouvindo a mesma coisa. Naquela época havia pessoas se dizendo que o tempo havia chegado, o dia do Senhor havia chegado, que eles não precisavam mais fazer nada.
Alguns asseveravam que o Cristo realmente estava ali, outros ousavam mais ainda dizer ser o próprio Cristo. Você pode conferir isso quando tiver oportunidade. E o que eles fizeram? Simplesmente a igreja parou. Você vai ver que algumas pessoas que tinham atividades laborativas, eles pararam, ninguém queria mais trabalhar, ninguém queria mais para o campo, ninguém queria plantar, ninguém queria cuidar de gado nem de ovelha, todo mundo parou. E Paulo chega para eles e fala assim, olha, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Alguém já leu isso? Alguém que não queira trabalhar, que não esteja trabalhando, que não coma. Exatamente porque eles entenderam como há uma profecia de que o tempo chegou, o dia do Senhor chegou, então para que eu vou fazer alguma coisa? Parar. Esse discurso, queridos, ele não mudou. Continua até hoje. Anos e anos se passaram e a gente continua ouvindo esse discurso. Vez por outra eu recebo mensagem, alguém falando assim, olha, se cumpriram, faltam três sinais para se cumprirem. 2 sinais para se cumprirem. Só está faltando um sinal para se cumprir para a vinda do Senhor. Ele está às portas. Era isso que eles falavam lá atrás. Qual é o propósito? Qual foi o propósito desses que a Bíblia chama lá de homem da iniquidade, homem do pecado, filho da perdição? Qual era o propósito dessas pessoas fazendo essas asseverações, essas afirmações? Simplesmente que a igreja parasse. Qual é o propósito que nós temos hoje ainda de as pessoas falarem, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não saia, fique parado, não faça isso, cuide-se. Simplesmente fazer parar, irmã Marisa. Amarrar os nossos pés, amarrar as nossas mãos, colocar uma venda nos nossos olhos, fechar as nossas bocas, para que a gente não fale. Se você sair, ativismo religioso. Você não precisa disso. Basta que você ore que o Senhor vai trazer as pessoas. Para que você vai sair? Para que você vai para os becos, para os valados, como Jesus falou? Para as ruas? Por que você vai curar? Por que você vai ensinar se o tempo está chegando? O propósito da teologia moderna, pastor Davi, é exatamente isso. Fazer a igreja parar. Fazer com que a igreja não saia. Amordaçar os nossos pés, amarrar os nossos pés, amordaçar a nossa boca. Fechar os nossos olhos, para que a gente não cumpra o propósito de Deus. Alguém já pensou? Às vezes a pessoa fala assim, você não precisa ser muito espiritual, Thaís. Você não precisa adorar desse jeito. Deus conhece o seu coração. Sabe qual é o propósito? Fazer a Thaís parar. Fazer o Geraldo parar. Fazer o Aldeir parar. Você não precisa ser tão espiritual. Você não precisa ler muito. O Espírito vai te revelar. Aí você fica analfabíblico. Quando alguém te falar alguma coisa, você aceita, João. Qualquer coisa. Porque você recebe essa palavra. Esse era o propósito da igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve para aqueles irmãos, para que eles realmente tivessem um discernimento nisso. Outra coisa interessante, lá em Atos 1:8, ele registra um momento em que os discípulos estavam discutindo ali entre eles, uma conversa com Jesus, e eles fazem uma pergunta para Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus responde para eles, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva vontade. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva vontade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que nós, igreja, conhecendo a palavra do Senhor,
nós vamos ficar nos debatendo com essas coisas que não nos competem. Não é nossa responsabilidade descobrir se chegou o tempo, se não chegou. Até porque se esse tempo realmente chegar, você que crê em Jesus, você vai ser arrebatado. Amém? Você vai para os céus. Você vai com o Senhor nas nuvens, na glória. Então você não precisa ficar preocupado com esses dias. Você tem que fazer aquilo que Ele te comissionou a fazer. Uma outra coisa interessante. Mateus 26, 41. A palavra diz que um pouco depois que eles comeram a Páscoa, eles participaram da ceia, Jesus e seus discípulos. Ele leva os discípulos para o Monte das Oliveiras, chega na base do monte, no chamado jardim, no Getsemane, e fala para eles assim: olha, Pedro, João e Tiago, fique aqui, que eu vou aqui um pouco na distância e vou orar. Vigiem comigo. E o que aconteceu? Jesus se afastou alguns metros, orou 1 hora, e quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Letargia. Assim, queridos, é que a teologia moderna quer que a igreja viva numa letargia. Durma. Sossegue. Bom demais. Está sossegado. Para que me envolver com isso? Para que ir? Para que enviar? E é uma coisa muito interessante. Jesus fala para eles assim: olha, vigiai, imperativo, afirmativo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade. Nosso espírito realmente está pronto, mas a nossa carne, a tendência da nossa carne é moleza. A gente não quer fazer isso. E a Bíblia de Jerusalém, alguém já leu a Bíblia de Jerusalém? Alguém tem a Bíblia de Jerusalém? Pastor Davi. Se você tiver oportunidade, compre. É a Bíblia católica, mas compre. Ela define tentação como se fosse uma apostasia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, apostasia. Sair da igreja, pastor? Não. Abandonar o Senhor, pastor? Não. Me arrepender de ter me arrependido? Também não. Porque uma vez que você entregou a sua vida para o Senhor, você pode andar em qualquer lugar. Outro dia eu preguei aqui para a igreja dizendo um texto lá em Amós, dizendo que se um leão pegar uma ovelha e destroçar essa ovelha, ficar apenas a orelha dessa ovelha e as suas patas, o Senhor vai buscar essa ovelha e vai restaurar. Uma vez que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode andar em qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar, um dia Ele te encontra. Um dia Ele te encontra. Se você um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e saiu da igreja, e se você andava no espiritismo, volta para lá. Errado, você nunca mais volta para lá. Se você era da macumba, nunca mais volta. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas não volta mais para ali. Então não era isso que o texto estava falando, dessa apostasia. Mas ele está falando exatamente de você deixar de fazer aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. E isso nós costumamos fazer dentro da igreja. O Senhor nos orienta a fazer alguma coisa e nós não fazemos. Fazemos outra. Sempre aquilo que pode agradar alguém, ou sempre aquilo que pode nos agradar, sempre aquilo que está sendo visível. É assim? Nós gostamos disso, visível. Trabalhos que não são mostrados, a gente não gosta. Pessoas edificadas que não aparecem, a gente não gosta. E uma dessa apostasia
consiste exatamente nisso. Você anunciar o Evangelho. Você pregar para as pessoas. Você edificar pessoas. Você ensinar pessoas. Você curar pessoas. Lembre que um dos sinais de que o Cristo viria a Israel, lá em Isaías 35, é que quando Cristo viesse, cego veriam, coxo andaria, leprosos seriam limpos, e o Evangelho do Reino seria pregado. Quando Jesus começa a fazer isso aí, deixa eu te falar uma coisa, igreja. Se você realmente está dentro desse propósito do Senhor, você está comissionado para onde você passar, você exercer a mesma coisa, amém? Porque foi isso que Jesus falou para eles. Quando João mandou 2 emissários falar com Cristo, perguntar para eles se ele era o Cristo ou se eles esperavam outro. Ele fala assim, olha, volta para João e fala para ele o que vocês estão vendo. Nesse momento, pessoas estavam sendo curadas, cegos viam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados e o Evangelho estava sendo pregado. Ele não precisou falar que ele era o Cristo. Mas o Código de Israel já reconhecia que quando isso acontecesse, é porque o Cristo viria. Então, se você é um discípulo de Cristo, se você é um representante dele na face da terra, se você é lavado e remido no seu sangue, isso aí é uma coisa que você tem que fazer por onde você passar. Quando você tiver oportunidade. Quando surgir a oportunidade, não chame o pastor Davi, nem chame o pastor Reinaldo, muito menos eu. Faça você mesmo. Cure você mesmo. Porque não é você que cura, é Ele. Não é você que convence a Ele. A palavra não é sua, é dEle. O mistério não é seu, é dEle. A ação não é sua, é dEle. Você é simplesmente um porta-voz de tudo isso. E um instrumento nas mãos dEle para efetuar isso. Então, queridos, quando a palavra fala que eles estavam, não entreis em tentação, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que você não seja um apóstata. Para que você não deixe de fazer aquilo que o Senhor te comissionou a fazer. Aquilo que Ele ganhou para que você, te ganhou para que você fizesse. Uma outra coisa também que nós olhamos nesse texto, Mateus 6,13. A palavra fala que a oração do Pai Nosso, como ela começa, Pai Nosso que está nos céus. E aí ele vai para esse versículo 13, ele diz assim, olha, não entreis em tentação, guardai-me para que eu não entre em tentação. E aí uma coisa muito interessante, queridos, que esse texto fala, mais uma vez ele fala da tentação, ele vai outra vez para a apostasia. Eu acho legal isso, descobrir essas coisas que não aparecem para a gente. Paulo também fala isso para Tessalônica. Ele diz assim, olha, filhos, Pai nosso que está nos céus. Muitas vezes a gente não se considera filho. Romanos 5,5 ele diz que pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8, 14, 16, ele fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é uma apostasia, uma tentação que a oração do Pai Nosso diz, quando você não se sente, quando você não se acha, ou quando você pensa que você não é filho de Deus. Que você não foi alcançado, que você não é importante, que você não pode fazer nada porque você não é filho de Deus. Isso é uma apostasia. Deus está trabalhando isso, queridos. E Ele te assegura de todas as formas. Jesus veio com esse propósito de fazer você filho do Pai. É o nosso irmão mais velho que veio nos fazer filho do Pai. E nós não temos esse direito de achar que nós não somos filhos de Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo porque elas acham que não são filhos de Deus.
mas a pessoa não é tão boa, ela não é tão justa, ela não é tão dedicada. Deixa eu te perguntar uma coisa: se você tem um filho e ele não é tão obediente, vai deixar de ser seu filho? Não vai. Se você tem um filho que você manda ele para a direita, ele vai para a esquerda, só para te contrariar, vai deixar de ser seu filho? Não vai. Assim também Deus age conosco, pois nós somos diferentes. Nós viemos de cultura diferente, família diferente, região diferente, entendemos diferentes. Quando eu cheguei em Viçosa, muitos anos atrás, a primeira vez, tinha uma senhora que ia visitar a Beth, vender bijuteria para ela. Quando eu abria, tocava a campainha, que eu abria a porta, eu falava assim: ô bobo, a sua dona está aí? Aí eu ficava olhando para ela: ô bobo, sua dona está aí? Aí passou uma, duas. Na terceira vez que ela bateu lá, eu falei assim: por que a senhora me chama de bobo? Preocupa não, bobo. Aqui a gente fala para todo mundo assim. Aí eu: tá bom, ué. Depois tinha um colega que morava no mesmo prédio, falou: Aldeia, esquenta com isso não. Realmente isso aqui é um linguajar nosso. Porque bobo na minha região era você querer brigar com alguém, chamar alguém, sei lá, um palavrão para eles. Mas aqui era um tratamento comum. Ô bobo, a sua dona está aí? Mas como assim, minha dona? Como assim, bobo? A mulher nem me conhecia. Mas então, assim, esse regionalismo, de onde nós vemos, é diferente. Cada um de nós é diferente. Deus nos vê dessa forma. Uns mais atirados, outros mais retraídos, um mais afoito, outros não, uns mais espirituais, outros não, mas somos filhos. O Senhor, Ele nos diz isso, assegura isso, que nós somos filhos. E se a gente não se considera filho, isso é uma apostasia. Amém, queridos? Outra coisa interessante, Tessalonicenses. Gostaria que vocês abrissem comigo isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. A palavra diz assim, a carta que foi trabalhada lá no Maturidade Cristã. Capítulo 2:2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2:2. A que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quando você se deparar com uma situação parecida, não deixe seu coração esfriar por isso. Mas, irmãos, os dias estão aí, as coisas estão acontecendo, o anticristo está aí, você não tem nada a ver com isso. Teu chamado não foi para descobrir quem é o anticristo, nem para se preocupar com ele, isso é coisa do Pai. A tua comissão é outra coisa, é gente, que não é o anticristo, que não é uma entidade, pessoas que você vê olho a olho, esse é o teu negócio. Esse é o negócio da igreja, essa deve ser a preocupação da igreja. E quando a última palavra que eu preguei aqui na igreja, que eu estava pesquisando sobre isso, Estados Unidos, Europa, de forma geral, famílias cristãs cavando buraco, para se esconder, faziam suas compras para 6 meses, para se proteger da grande tribulação. 2022, 2019, 2018, igreja se escondendo por causa da grande tribulação. Não é o nosso negócio, queridos. Isso é apostasia. Você deixa de crer naquilo que o Senhor te fala para crer naquilo que as pessoas falam, que é um pecador como você. Olha, Aldeia, está às portas. Chegou o dia, e aí eu me recuo, deixo de fazer aquilo que o Senhor me pede para fazer, por conta de uma informação. E Paulo estava falando isso para essa igreja que também estava sendo atormentada nesse momento. Havia uma palavra no meio deles,
de que o dia do Senhor já tinha chegado, que o anticristo estava ali e que todo mundo parou. Aí lá no versículo 3 ele fala de apostasia, vem apostasia. Mas no versículo 6, quero que os irmãos atentem para isso, ele fala assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse texto, no original, ele é neutro, ele é impessoal. Ele não fala de uma pessoa. Já vi comentário que se refere ao Império Romano, o imperador, se referia ao Sinédrio judaico, se referia ao próprio Paulo com o seu ministério, mas ele é impessoal. Ele é neutro, ele não fala de uma pessoa, ele fala de uma ação. Capítulo 6, versículo 6. Uma ação, uma atitude que está segurando esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, esse homem do pecado. Mas no versículo 7, ele fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele muda da situação impessoal, do neutro, para dizer que agora não é mais uma atitude, não é mais uma ação, mas se trata de uma pessoa. E aí, os estudiosos, eles fecham que essa pessoa que não é mais impessoal e passa a ser pessoal, é o Espírito Santo. Lembra que quando Jesus falou assim: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Se eu não for, ele não virá. Então, quem age na terra em favor da igreja é o Espírito Santo. Quem segura esse homem do pecado, da perdição, da iniquidade, é o Espírito Santo. Você não precisa se preocupar, não é o seu negócio. Você não tem que ir atrás de nada, você tem que fazer o que você tem que fazer, o que ele te chamou para fazer. E aí nós vamos para o título, para o último texto, lá em Mateus 28, capítulo 28, versículos 19. Texto que é a nossa comissão. Ele diz o seguinte: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mais uma vez você vai encontrar esse verbo: fazei discípulos, batizando, fazei discípulos, batizando, fazei discípulos, batizando, não é uma opção. A igreja não tem essa opção, fazer ou não fazer, ela tem que fazer. Você não tem essa opção de fazer ou não fazer, você tem que fazer. E às vezes eu chego a pensar, pastor Davi, que o batismo é uma coisa tão importante para as nossas vidas, para testemunho do mundo, que não deveria ser num sítio. Não deveria ser só para os nossos membros, para os nossos familiares, deveria ser em praça pública. Nós deveríamos levar uma piscina lá para a praça, não sei de onde, um lugar bem público, para que as pessoas vissem como nós lidamos com isso. Batizando em praça pública, fosse um testemunho para as pessoas, porque isso é muito importante para as nossas vidas. É uma decisão, é uma identificação com Cristo. Se você realmente não se identifica com Cristo, você não quer ser batizado. E lembre-se que ele, aos seus 30 anos, foi batizado. Para dizer para você que, se você é um seguidor, essa é uma condição para você. Você não tem que querer ou não querer. Se você é um seguidor, você tem que se parecer com o seu mestre. Amém? Então, isso é uma coisa muito importante para a igreja. Lembre-se que não deixe que alguém queira te parar.
Não deixe que alguém queira realmente fazer com que você não faça aquilo que o Senhor te comissionou. Porque se você permitir, isso é uma apostasia na sua vida. É uma tentação na sua vida. Deixe de fazer aquilo que Ele te comissionou a fazer. Não deixe ninguém te parar, queridos. Você tem liberdade de adorar o Senhor da forma que você quer, da forma que você pode, da forma que você é saudável, que você tem vida, que você tem vigor. Não deixe que as pessoas te falem, não deixe que as pessoas te amordacem, não deixe que as pessoas coloquem uma venda nos seus olhos, impeça você de fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer. E também não deixe de acreditar que você é filho de Deus e aceitar que você é filho de Deus. Porque também, se você vê dessa forma, entender dessa forma, isso também é uma apostasia. É uma tentação contra o Filho, contra o Espírito Santo e contra o Pai. E você não pode fazer isso. Amém, queridos?